exemplo, se nós chegarmos na Índia, eu posso me comportar como aqui no Brasil? Jamais. Se eu chegar no Japão, eu vou poder entrar por exemplo, no Japão, você sabe que eles têm um hábito cultural de que o banho é uma purificação, e é uma purificação, só que a gente não tem esse hábito de considerar. Tem gente que chega lá no banheiro, se molha, nem se salvar, se sabona, porque todo banho fica com o mesmo cheirinho de anteontem. Né? Que foi, professor Jesus? E aí, a pessoa tem que tomar um banho, depois vai para uma banheira para se purificar, meu amor. Se purificar. Entende? Então, o que é moral? A moral são os costumes. E a ética, o que nós vamos lá na frente, é o quê? É a normatização desses costumes, é a cartilha dos costumes. Pronto. Para ficar bem claro na cabeça de vocês, o que é moral? São os costumes que nós temos. E o que é a ética? É a cartilha onde estão ditadas as normas daquele país, as normas daquele lugar. Se você chegar aqui, você chegar em Natal, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? Então, a moral é exatamente isso, um conjunto de normas para um agir específico ou concreto. Está contida nos códigos que tende a regulamentar o agir das pessoas. Existe desde que o homem vive em sociedade. O que eu mostrei lá na frente a vocês, para você viver com um amigo, para você viver com um colega de trabalho, para você viver na sua família, no condomínio. Existe um lugar no mundo que tem mais problemas do que os condomínios. O síndico, coitado, é o bode expiatório de tudo. Não é assim? Você nunca viu um síndico que o pessoal, aquele síndico é maravilhoso, é nada. É um infeliz que te cobra todo mês, que se aperreia com tudo, a bomba quebrada, não sei o que lá, telhado, goteiro, empregado, com detone e farrapo. Então, o que é o bode expiatório? O bode expiatório existia na Grécia Antiga o seguinte: todos os anos tinha um ritual, antes da Saturnália é o carnaval. Antes da Saturnália, existia um ritual de que você teria que fazer a doação de um animal para entregar aos deuses. E ficava um onde todas as pessoas chegavam, botavam o nome daquele animal, aí diziam, olha, eu fiz maldade, eu julguei fulano sem conhecer, eu levantei falso testemunho, eu pererei, era uma filha, todo mundo fazia isso. Depois que aquele coitado recebia no seu lombo todos aquele massacre, então ele era soltado na mata. Por isso que ele é chamado de bode expiatório, porque ele tinha que pagar o pecado de todas as pessoas que por ali passavam. Está claro? Coitado desse bode. Coitado do bode. Hoje ainda tem um bocado. Hein? Hoje ainda existe um bocado. E como? Então veja, Sócrates é considerado o pai da ética ocidental. Não é? Acreditava na ética como uma força transformadora, capaz de trazer felicidade tanto à sociedade quanto ao indivíduo. Porque veja, na hora em que eu tenho um respeito por vocês, na hora em que eu respeito o grupo com que eu trabalho, então eu estou dentro deste quadro de felicidade, tanto da sociedade quanto do indivíduo. Porque na hora que vocês agem harmonicamente, veja, vocês são um grupo privilegiado, né, da guarda municipal para tentarem o melhor para eles. Não é verdade? Da questão salarial, não é isso? Vocês estão trabalhando para isso. Pronto, então, imagine, aí você imagine, se entre vocês já existisse a discordância, como você vai passar um anseio dos outros que você já está com o espinho lá ali furando o dedo de quem passar? Não tem condições. Não é? Pelo menos respeitando esse pensamento de Sócrates. Platão é um discípulo que veio depois de Sócrates, tanto que diz que Sócrates nada escreveu, porque Platão é quem fez todos os escritos de Sócrates, né? Porque Sócrates, onde eram as aulas que Sócrates dava? Nas águas, nas praças públicas. Ele queria desenvolver no homem o pensamento, que você pudesse pensar, que você pudesse opinar, né? E aí, por conta disso, é que Sócrates foi obrigado a beber cicuta e morrer. E aí, os amigos dele fizeram um acordo com, porque hoje, como naquele tempo, que é pessoa humana, foi feito um acordo para que Sócrates saísse daquela prisão
eles subornaram o guarda e o guarda disse: sem problema nenhum, de noite ele pode fugir. Aí Sócrates disse: para que você não morra, você vai poder fugir. Existe essa possibilidade. Ele disse: não é Sócrates que vai morrer, é o corpo de Sócrates, porque o homem é imortal. Então a gente não morre, né? Tanto que vocês acham que nós estamos aqui nos encontrando por acaso? Não. Porque tinha algo que já estava determinado, que eu precisava passar para vocês. E vocês passaram essa energia maravilhosa de reconhecimento para mim, que é muito maior do que o que eu estou dando a vocês. Mas era só uma frase. Não era mais do que isso. E isso chama-se caridade. Porque às vezes a gente procura nos livros, né? Vai lá na internet, pesquisa, vai no blog, hipereleia, de autoajuda. Tanto que às vezes nas palestras que eu faço, as pessoas têm ansiedade. Professor, me dê um livro para eu ler. Eu digo: meu filho, pare e pense o que você fez até hoje na sua vida. Faça uma auto-reflexão. Não pare só para tomar cerveja no bar, não, nem para falar do outro, não. Principalmente quando a gente é cruel com o outro, de falar sem conhecê-lo. Para mim, essa é a pior maldade. De todas as maldades que a gente faz com o ser humano, é você dar o referencial de alguém que você nunca viu, nunca conviveu. Aí a gente sente, porque é a troca que a gente tem com o outro, né? Então Platão, ele relaciona a sua ética com a filosofia política, né? E aí por isso que eu falei isso aí. Porque para ele a polis, que era a cidade-estado, é o terreno próprio para a vida moral. Assim ele procurou um estado ideal, que era constituído exatamente como o ser humano. Por quê? Enquanto ser humano, a gente tem que compreender que você nunca vai estar completo na vida. Você vai estar sempre completo. Aí você vai dizer: professora, mas a senhora que é uma mulher acadêmica, uma pessoa que fez pedagogia para formar o homem, que fez psicologia para compreender o homem, que fez mestrado em filosofia para saber o que é o homem, que fez ludoterapia para entender o homem através dos desenhos, como é a criança, fazer uma leitura do que é a criança, a cabeça dela, de entender o que é fazer psicopedagogia. Mas sei que nada sei. Porque vai ter algo que você vai me ensinar que eu não aprendi em nenhum livro, que você vai me ensinar que eu não aprendi no livro, que você vai me ensinar que eu não aprendi no livro. Porque não tem. Porque o maior livro, gente, que nós temos na vida é exatamente o livro da sabedoria que a gente aprende com o outro. Você já imaginou se existe coisa mais fantástica, principalmente para mim que sou matuto da Brenha, né? Tem essa expressão, matuto da Brenha é fantástico. Então, que você, meu filho, chega lá no matuto da Brenha, ele está sem o relógio. Porque hoje o matuto já tem tudo, né? Mas digamos que o matuto está sem o relógio. Você também. Aí você chega junto a ele e diz assim: amigo, que horas tem? Sabe o que ele faz? Ele olha ao redor dele, se não tiver nenhuma sombra, ele sabe que é meio-dia e ponto. E dá a hora certinho a você. Por quê? Ao meio-dia é a hora em que o sol ele está no zênite. O zênite é o ponto mais alto do firmamento. Neste zênite não tem nenhuma sombra, que é o meio-dia. É a mesma coisa de meia-noite. A meia-noite é a hora que existe maior treva, embora a gente só perceba essa treva maior às 4 horas da manhã. Porque aí quando você vê aquele sol surgindo, por exemplo, eu moro na beira-mar, então a gente vê aquele sol surgindo, você pensa que ali é a escuridão profunda. Não, porque a meia-noite tem tanta claridade que não tem nenhuma sombra. E o meio-dia tem tanta claridade que não tem nenhuma sombra. Como a meia-noite tem tanta escuridão que não tem nenhuma luz. É exatamente o justo oposto. Entende? E o homem da natureza, ele sabe isso. Tem um prefácio do livro O Saber Político de Paulo Freire, que tem uma história fantástica. Porque a minha vida é fantástica. Eu repito fantástico várias vezes, viu? O seu vídeo aí vai ter várias vezes. Então, exatamente porque